Olá, amigos e irmãos, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa e hoje nós vamos falar de 3 personagens, tá? Vamos falar de Acabe, Jezabel e Nabote. Não vamos detalhar tanto por causa do tempo, tá certo? Então nós vamos falar de Jezabel, tá? Ó, eu citei Acabe, né? Qual era a situação de Acabe? Acabe, ele era um homem, ele era cobiçoso, ele não tinha motivo para cobiçar nada de ninguém, porque ele era um homem que era amparado de todo tipo de atendimento, de qualquer coisa aqui embaixo. Acabe tinha amparo, ele era rei. Então, Acabe. Quem era Acabe? Tá? Quem era Acabe? Acabe, ele era um rei de Israel, tá? Mas ele desejava uma propriedade que era de outra pessoa, né? Por que Acabe queria isso? Qual era a intenção de Acabe? Tá. Segundo, né, nossas pesquisas sobre esse tema, tá? Acabe, né? Qual era a sua personalidade? Quem era Acabe? Né? Devido todo o contexto que ele viveu, qual era o perfil de Acabe? Né? Vamos ter um relato de Acabe aqui, ó. Acabe foi o 7º rei de Israel. Ele reinou entre 874 a 853 a.C. Olha aquilo, é muito tempo, tá, gente? É antes de Cristo. Tá quase 3.000 anos. Ele era filho de Onri, e casou-se com Jezabel, uma mulher, filha de um rei de uma nação fenícia, politicamente. Acabe era forte e fez alianças estratégicas, mas sua moralidade era fraca, promovendo a idolatria. Fez acordo, preste muito bem atenção como que os problemas chegam, promovendo a idolatria e o paganismo em Israel, influenciado por sua esposa Jezabel. Acabe é frequentemente descrito como um dos piores reis de Israel devido às suas ações contra os mandamentos de Deus, né? Então, Acabe, em relação a Nabote, né? Qual era o comportamento de Acabe em relação a Nabote? A cobiça, né? Ele cobiçava a propriedade de Nabote. Então, o que define Acabe, apesar de muitas coisas que o descrevem, né? Ele era cobiçoso, tá? Cobiçoso. Ele cobiçava a propriedade de outra pessoa. Tá. Aonde entra Jezabel aqui agora? E Jezabel, quem era? Tá? Jezabel. Tá? Qual era a sua característica? Qual era a característica de Jezabel? Ela era manipuladora. Tá, ó. Ela era manipuladora e egocêntrica, tá? Egocêntrica, egoísta, tá? Ela era esse tipo de pessoa. A trama começa aí. E Nabote, ele era simplesmente quem? Tá? Vamos colocar o nome dele aqui em vermelho. Nabote. Quem era Nabote?
Ele era uma pessoa que queria apenas viver, ele era uma pessoa que queria continuar vivendo na herança de seus pais. Ele era um cidadão comum. Não vou dizer que ele era tão comum assim, porque pelas terras que tinha, ele era fazendeiro. Se Acabe queria comprar, desejava adquirir as terras deles e ele não queria vender, porque ele era um negócio de família, tem aquele sentimento de família, então Nabote não queria vender. Por essas razões. Nabote não precisava vender, então ele era um fazendeiro. Só que suas terras, né, ela despertou o interesse de Acabe. Acabe, ele fica desgostoso porque Nabote não quis vender. Isso é um comportamento também perigoso, que ele pode produzir sequelas terríveis, igual aconteceu. Sua esposa, ela não tinha nenhum apreço pelos filhos de Israel, ela estava ali por uma aliança política. Ela era uma aliança política de Acabe. Isso acontecia muito naqueles tempos. Para evitar que uma nação invadisse a outra, havia certos acordos, né? Então, dentro de um desses acordos, Acabe se casa com Jezabel, a manipuladora, a egocêntrica, tá? E a egoísta. Né? Egocêntrica e egoísta é a mesma coisa, né? Beleza. Mas o que ela faz? Ela usa a própria estrutura de Israel para condenar um cidadão de Israel. Primeiro, ela forja todo um cenário, tá? Ela forja um cenário para poder incriminar Nabote, tá? Esse pensamento manipulador está em todas as camadas sociais. Está na família, está na cidade, está na igreja, está na política e nas corporações. O que é corporações? Nas indústrias, onde tem ali cargos importantes, e em outros segmentos da sociedade, onde há posições importantes, ou até mesmo nas cidades e estados e países, onde tem interesses de determinadas pessoas ou de grupos. Então, esse mecanismo aqui, ele fica em evidência. A manipulação das mentes. É o que acontece na sociedade. Uma pessoa menos desprovida de conhecimento, não porque ele não sabe, ele tem conhecimento da área onde está transitando. Ele não tem conhecimento do que está acontecendo com o outro. Alguém chega e diz uma mentira, ele não tem informação daquela pessoa corretamente. A pessoa que está passando a informação é uma pessoa influente, no caso de Jezabel, que era uma autoridade, porque era esposa do rei, tinha certas liberdades para tomar decisões. Às vezes ela tomava decisões e depois ela comunicava ao rei, quebrando ali uma tradição dentro do reinado, mas ela conseguia. Então ela manipulava. Se você ler o capítulo 21 de 1 Reis, se não estou enganado, você vai, 1 Reis capítulo 1, capítulo 21, 1 Reis, tem ali a descrição dessa história. Ela cria um cenário, não acontece? Você vê acontecer isso pelo mundo, de pessoas que estão no poder, ela estava no poder, então ela evidenciou sua autoridade, criou um cenário e muitos foram com ela, porque muitos vão por medo de serem penalizados, outros vão por suborno, né, financeiro. Não acontece muito na sociedade. Muitos atendem a uma autoridade mesmo sabendo que ela está fazendo errado, mas por medo. Quantos que fazem isso? Principalmente pessoas que têm menos poder de aquisição. Pense muito bem nisso.
Segundo, por finanças. Quando as pessoas são compradas por dinheiro. Isso em todas as camadas sociais. Os intelectuais, os artistas, as pessoas influentes, atores, né? Pessoas que têm destaques na sociedade. Essas pessoas, elas são compradas praticamente por essas autoridades, né? Para poder confirmar uma mentira. Foi o que Jezabel fez. Jezabel, ela criou um cenário, usou a própria religião para condenar Nabote, usou duas pessoas também, que eram pessoas ligadas à religião também, para poder mentir contra Nabote, mentiram, criaram um sofisma contra Nabote, fizeram as autoridades aprovarem a sentença de Nabote. Nabote foi sentenciado à morte e Acabe tomou posse das suas terras. Eu te pergunto, qual foi o fim de Jezabel? Qual foi o fim de Acabe? Jezabel, o fim dela foi bom? Estude a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é um livro santo, que ela tem histórias para lermos e não praticar. Olha, a Bíblia está dizendo assim, aqui aconteceu tal tempo essa história aqui, essas pessoas fizeram essas coisas e o seu final não foi feliz. Então, qual a mensagem que está passando para nós? Seja em qualquer segmento, em qualquer nível da sociedade, não façam o que Acabe fez, porque se você fizer, o seu fim será amargo. Não faça o que Jezabel fez, porque se você fizer, o seu fim será amargo. Foi assim que aconteceu. O fim de Jezabel, uma morte trágica. O fim de Acabe, uma morte também trágica. Acabe foi ferido mortalmente. Acabe, antes de ir para uma guerra final, que deu fim da sua vida, consulta os profetas. 400 profetas aprovaram a vitória de Acabe. Um só, ele não reprovou, mas ele não disse que era em nome do Senhor. Quando foi perguntado ao profeta Micaías que se Acabe iria vencer, Acabe disse, Micaías disse, olha, vai. Em nome do Senhor? Em nome do Senhor não posso falar. Então, o fim de Acabe não foi bom. O fim de Nabote foi o que? O apedrejamento, uma sentença que havia naqueles tempos para a pessoa que cometia uma infração. Jezabel condenou Nabote, provocou a condenação de Nabote, porque ela mesmo não podia condenar, ela precisava de amparo religioso para poder configurar que foi um pecado, uma blasfêmia de Nabote, e ela precisava também do amparo jurídico da nação de Israel, segundo as suas leis. Projetou tudo isso, levou Nabote à morte. Por causa de quê? Ela usou o quê? Manipulação. Pessoas egocêntricas, elas não pensam nos outros, elas só pensam em si mesmas. Você conhece pessoas assim? E Acabe, que era um homem cobiçoso, além de ter todas as prerrogativas que levaram a ele um fim trágico. Nós temos esses comportamentos em todas as esferas da sociedade. Mas o fim não é bom. O fim dessas pessoas não é bom. Você que é um estudante da Bíblia Sagrada, para de ficar perdendo tempo com discussões que não levam a nada. Estude a história dos mundos, das nações, compare com as histórias bíblicas e você vai perceber que tiranos, eles apareceram, mas muitos deles não estão aqui mais para contar a história. Então o fim dessas pessoas não é bom. Agora, qual é o melhor fim? O melhor fim é a paz de espírito. Você está bem consigo mesmo. Você não precisa ter muito para viver, mas está bem consigo mesmo, com a sua família, com seus amigos. Saber que se acontecer alguma coisa com você, você passar essa vida para outra, você terá um fim
glorioso de uma pessoa que cumpriu os seus deveres aqui na terra, respeitou o seu próximo, não manipulou pessoas para poder tomar delas aquilo que era delas de direito, não tomou nada ilegal de ninguém. Isso significa que mesmo que você parta dessa vida para outra, você terá um fim de glória. Esse que eu estou passando é apenas uma informação bíblica. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se eu não me identifiquei no início, meu nome é Marcos Roberto Rosa, eu sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério IEAD, cuja sede é Itaoca Pedra, Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Meu pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal, a qual eu mando para ele um abraço, para ele, para sua esposa, para toda a sede, para a congregação que eu estou dirigindo, que é a congregação Assembleia de Deus em Alto Moleiro. Um abração para todo esse povo bonito e abençoado, para a congregação de Girona, que eu dirigi por 15 anos, eu amo vocês estão dentro da minha cabeça, para a congregação de Soturno. Quem está em Soturno é o pastor Daí, junto do presbítero Givanildo, presbítero Luciano, evangelista Geraldo e outros obreiros. Quem está em Girona também é o pastor Odair José Ferreira, e também o presbítero João Batista e o diácono Jonas. No Alto Moleiro estou eu, o evangelista Marcos Rosa, e também o nosso presbítero Marcos Ferreira. E no Cachoeiro do Itapemirim, no bairro Aparecida, nosso evangelista Geraldo. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos em Cristo, para todas as igrejas, para os irmãos de Pernambuco, nosso irmão Cícero de Pernambuco, nosso presbítero Marcos de Pernambuco, e os demais irmãos que sempre me acolhem aí com muito carinho. Eu mando um excelente a todos os irmãos em qualquer lugar no mundo. Um grande abraço. Espero que essa palavra te ajude, complemente alguma coisa ainda na sua vida. Daqui a pouco eu volto.